Vamos fazer contato com o deputado federal pelo PT de São Paulo, médico infectologista e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra, como sempre, poder conversar com vocês. A honra é nossa. Padilha, a gente vendo aqui os últimos números da Covid-19, segundo um relatório apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, temos aqui uma tendência de alta nos casos de Covid-19 em 21 estados, sendo que em uma semana, na verdade, esse número passou de 15 estados para 21. Como é que você vê esse dado? A gente pode dizer que existe uma segunda onda ou, na verdade, nem se pode falar disso porque a primeira onda não acabou? Como você enxerga esse recrudescimento de casos da Covid-19 no Brasil, de uma forma geral, Padilha? Ó, Glauco, o Brasil vive como se fosse aquela pororoca ali do Rio Amazonas, né? Uma onda junto com a outra, uma onda junto com a outra, permanentemente, né? O Brasil foi o país que ficou mais tempo, mais de 14 semanas, com mais de 1.000 mortes por dia. Teve uma redução, mas que nunca chegou aos mesmos patamares, por exemplo, que aconteceu na Europa, que aconteceu em outros países da América do Sul. O Brasil sempre ficou em torno de 400, 500 média de mortes por dia, e agora nas 2 últimas semanas vem crescendo semana a semana. Inclusive, o que a gente chama da taxa de transmissão, ou seja, o risco de uma pessoa passar para outras no Brasil, hoje a taxa de transmissão é a mesma do mês de maio, quando teve aquele grande crescimento de casos. Ou seja, o Brasil vive de fato um momento muito preocupante, e o que mais nos deixa indignado é que num momento como esse, o governo federal tem 7 milhões de testes estocados aqui. Você pega aí um galpão perto do aeroporto de Guarulhos, tem 7 milhões de testes ali parados. Se tivessem sendo executados, nos ajudariam muito a identificar onde está esse crescimento, a cada novo caso, testar os parentes, testar os contactantes, identificar onde que são os bairros, as cidades que estão crescendo cada vez mais para poder agir. Infelizmente, o governo federal deixa de novo o Brasil no escuro e sem lanterna nenhuma para enfrentar a pandemia. Nesse estágio da pandemia, Padilha, qual a importância justamente da testagem? Porque a gente sabe que muitos países conseguiram fazer um controle maior do contágio da Covid-19 justamente por meio do rastreamento, né? Sabendo em que lugares ali havia maior possibilidade de contágio, tomando as medidas necessárias ali para fazer o isolamento social diferenciado. Então, qual a importância dessa testagem hoje para o estágio que a pandemia está no Brasil? O Glauco, fazendo uma imagem, né? Se você tem volume suficiente de testes para, no primeiro caso que surgir, você ir lá testar essa pessoa, testar quem teve contato com ela, mapear o bairro, é como se você estivesse dirigindo à noite numa estrada com o farol ligado, com o GPS ali, o Waze apontando qual era o caminho, né? É, é, Você podendo enxergar o que vai acontecer na frente, porque quando você tem uma internação é porque aquele contágio em geral aconteceu há 7, 10, 15 dias antes. Quando a gente não tem esse volume de testes, o que acontece? É como se você estivesse dirigindo nessa estrada sem luz para frente, sem GPS, sem o Google Maps, sem o Waze, e olhando só no retrovisor, porque você tem como principal informação aquilo que já aconteceu 10, 15 dias antes. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na semana passada, foi anunciado que tinha tido um aumento de 18% nas internações. Uma pessoa que está se internando hoje porque ela pegou, em geral, na grande maioria das situações, há 5, 6, 7, 10 dias antes. Nós tivemos um dado de aumento de internações dos leitos de UTI nos hospitais privados na cidade de São Paulo. Eu estou como deputado federal, mas continuo como médico, professor, então acompanho muitas pessoas que se internaram, tanto na rede pública quanto na rede privada, nos últimos 15 dias. Todas as histórias, quando a gente conversa, você identifica que o risco maior da infecção foi numa festa que ele foi, num churrasco que foi, numa saída que foi, né? Então, você tem um aumento muito importante da transmissão,
e o Brasil não podendo analisar isso. É só pegar o caso, Glauco, a cidade no estado de São Paulo que teve a menor letalidade é o município de Araraquara, do prefeito Edinho. O que fez Araraquara? Fez uma parceria com a universidade local, já que o governo federal não mandava os testes, para fazer uma ampla testagem na cidade. E com isso conseguiu controlar melhor a pandemia e mais, com isso se consegue planejar melhor também a reabertura das atividades econômicas. Agora, falando justamente de São Paulo, mais especificamente da capital paulista, né? Você citou, inclusive, que houve um aumento de internações na rede privada, comprovado, e a gente também tem dados de uma associação que representa laboratórios privados, mostrando que nos últimos 15 dias houve um aumento de 30% na quantidade de testes realizados e de 25% na taxa de positividade dos exames. Mas o prefeito Bruno Covas continua negando que haja uma possível segunda onda, no caso até essa pororoca, como você citou, Padilha. Esse tipo de atitude, não só do prefeito em relação à capital paulista, mas também de outros prefeitos, buscando negar algo que os dados mostram que está acontecendo. Como isso pode ser prejudicial no combate à Covid-19 e que consequência a gente pode ter lá na frente por conta disso? Ó, Glauco, o que o prefeito Bruno Covas mente, não é de hoje, né? Ele mente sobre vagas em creche, ele inventou vaga de creche que não existe, mente sobre segurança alimentar, auxílio alimentar, dizendo que garantiu alimentação que não garantiu, né? E também está mentindo. Eu vi a cara dele no debate quando ele disse que tem uma estabilidade nos casos da cidade de São Paulo. A única estabilidade que existe é uma estabilidade de crescimento. Nas duas, 3 semanas para cá, nós estamos tendo um crescimento de casos, de internações na cidade de São Paulo, o que inclusive exige que a cidade de São Paulo já estivesse tomando medidas de remontagem dos seus serviços. E aí é importante não ter aquela postura que a prefeitura teve no começo da pandemia, que era abrir o hospital de campanha no Pacaembu, abrir o hospital de campanha no AMB e deixar a Zona Leste sem nada, deixar a Brasilândia. A Brasilândia foi o distrito, por muitos meses, o distrito onde mais morreram pessoas pela Covid-19 na cidade de São Paulo. E tem um hospital pronto. E só foi aberto alguns leitos já a partir de junho, julho, no momento bastante crítico, já tinha morrido muita gente na Brasilândia. Então, retomar o serviço desse hospital, ampliar a reabertura aqui de Sorocabana, fortalecer a rede do SUS, já tinha que agora tá preparando mais os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família, para poderem visitar casa a casa, poderem conversar com as pessoas, identificar se alguém teve sintoma respiratório. Deveriam ter comprado um equipamento que é um equipamento simples, eu chamo como se fosse o termômetro do pulmão, é o oxímetro. É um negócio que você pode botar no dedo ali, é como se fosse para medir a temperatura, só que está vendo o grau de saturação de oxigênio no pulmão. Esse oxímetro te dá o sinal de alarme mais importante para decidir que uma pessoa tem que ser internada, que ela não pode ficar em casa, tem que ir para o hospital. Se esse oxímetro tiver abaixo de 94% da saturação, essa pessoa tem que sair de casa e ir para o hospital para tomar os cuidados, vão botar um cateterzinho de oxigênio no nariz, enfim, que vai entubar, que vai ter ventilação mecânica direto, mas tomar os cuidados ali dentro do hospital. Então a prefeitura já deveria estar fazendo isso, inclusive preparando a cidade para esse crescimento de casos, né? Como também as escolas. Né? As escolas ficaram fechadas de forma correta, reduzir esse contato presencial, se expor muito os professores, trabalhadores de educação, as famílias e as crianças. Só que durante esse período todo a prefeitura tinha que ter investido nas escolas, para botar janela onde não tem, estrutura para lavar a mão, higienização, contratar mais profissionais e capacitá-los para isso, para quando tiver a volta às aulas. Nada disso vem sendo feito, né? Então ele vem escondendo esse crescimento no meio das eleições. Acho que ele está muito preocupado com o crescimento do Boulos, que está virando, saiu uma pesquisa nova hoje, reduziu ainda mais a distância e esqueceu do crescimento da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Agora, diante desse contexto, Padilha, que a gente tem autoridades aí minimizando esse aumento de casos, dando inclusive uma sensação de falsa segurança para as pessoas, e hoje já é 26 de novembro.
Estamos nos aproximando das festas de fim de ano, que é um momento ali que existe uma grande circulação no comércio, nos shoppings, comércio de rua. Aqui em São Paulo, por exemplo, a rua 25 de março fica ali cheia de gente, né? Muitas aglomerações, fora os encontros familiares, que a gente sabe, inclusive, que as pessoas têm essa necessidade, né, de proximidade, inclusive com muitas famílias, com pessoas idosas, gente que está ali no grupo de risco da Covid-19. Que tipo de atitude que as pessoas devem ter nesse período, Padilha, ainda mais diante dessa omissão das autoridades em relação ao distanciamento social? Glauco, é reforçar ao máximo as precauções, né? Todo mundo usar máscara, sair com álcool gel sempre, evitar aglomeração. Agora, nesse fim de semana, tem a eleição, é importante todo mundo ir votar, mas ir num horário onde esteja mais vazio. Os idosos têm preferência para ir na hora na votação. Isso que você falou, Glauco, a gente não pode permitir aquele tipo de aglomeração que tem no comércio na véspera de Natal. Então, tem que existir um regramento para isso. Não estou falando que vai ter que fechar o comércio, mas vai ter que ter um regramento para isso. Os empresários têm que colaborar com isso, né? Eles têm que saber se eles conseguem garantir um ambiente seguro para os seus trabalhadores, você consegue manter abertas as atividades econômicas. Se o ambiente passa a ser inseguro, os trabalhadores vão se infectando, correndo risco de vida e impactando, inclusive, na recuperação da atividade econômica. Então, os cuidados em relação a isso, tem que ter regramento e tem que exigir o mais rápido possível que os governos municipais, estadual e federal ampliem a capacidade de testagem do Brasil. Ontem, tivemos uma audiência pública no Congresso Nacional, exatamente sobre o sistema da testagem, e nós descobrimos que um dos motivos para ter 7 milhões de testes estocados é que até agora o Ministério da Saúde não comprou um outro insumo importante para a testagem, que são os chamados extratores, e estava parado, não comprou. Ontem anunciou que vai comprar. Por isso que os estados e municípios não conseguem pegar o chamado kit do Ministério da Saúde, que está correndo o risco de vencer nos próximos meses. Então, a cobrança sobre isso é fundamental. Tem 3 coisas que os governos podem fazer: ampliar a testagem, retomar os serviços pelo SUS, colocando os serviços mais próximos possível da onde tem o maior número de transmissão, o maior número de casos, sobretudo nas áreas mais pobres, e ser responsável no desenvolvimento das vacinas no Brasil. Infelizmente, nenhuma dessas 3 coisas a gente está vendo o governo federal assumir com a responsabilidade que precisava assumir. Nesse momento faz muita falta uma coordenação nacional, Padilha. Sim, sim, o papel que sempre foi do Ministério da Saúde, do governo federal. Semana passada, eu estava participando da sessão do Parlamento Latino-Americano. Sou membro também do Parlamento Latino-Americano. Tem uma grande sessão de avaliação da situação da Covid-19, uma apresentação da Organização Pan-Americana de Saúde sobre a situação dessa chamada segunda onda, que está do Alasca até a Patagônia, pegou o continente americano inteiro. E os vários colegas que são parlamentares de outros países, alguns foram ministros da saúde da mesma época que eu fui ministro da saúde do governo Dilma, outros foram ministros na época que eu era ministro do presidente Lula, todos eles chocados. Eles perguntam: o que está acontecendo com o Brasil? Porque o Brasil sempre teve um papel de liderança, inclusive global, no enfrentamento às pandemias. A pandemia H1N1, que foi 2009 e 2010, o Brasil, Glauco, naquela época foi o país que mais vacinou pessoas no mundo inteiro pelo sistema público. Foram mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. A gente descobriu rapidamente a vacina, fizemos uma parceria na época da indústria francesa que tinha a tecnologia da vacina com o Instituto Butantan para transferir toda a tecnologia para o Butantan. A vacina ficou como uma vacina do Butantan. O Brasil passou a deter essa tecnologia e mais de 100 milhões de pessoas foram vacinadas. Esse grau de coordenação não existe hoje por parte do governo federal. Pelo contrário, o Bolsonaro tem uma atitude de fazer uma guerra da vacina. Tenta criar um clima hostil a potenciais vacinas que podem ter resultados positivos, cria disputa entre governos estaduais e instituições públicas. É gravíssimo o que está acontecendo com o nosso país. Tá certo, Padilha. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Te agradeço, Glauco, e todo mundo. Vamos se cuidar, máscara, álcool gel, evitar distanciamento. Vamos passar por essa, que a vida tem muitos anos pela frente ainda. É isso aí. Conversamos com o deputado federal do PT de São Paulo, médico infectologista, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.